Alô, alô, boa noite, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, 19 horas e 33 minutos. Vamos dando andamento, né? A gente vai ter uma live agora, né, sobre um tema nada mais, nada menos que complexo, interessante, que vem lá de dentro para fora. Nós vamos falar sobre arquétipos e o nosso convidado hoje é o doutor Rodrigo Azevedo. Ele é a pessoa que vai fechar com chave de ouro a nossa semana de lives. Relembrando para quem está entrando agora, Aline, seja bem-vinda aqui, Cris também. Nós fizemos uma semana com vários conteúdos técnicos sensacionais. Começamos aí com a gestão de riscos com o professor Vasconcelos. Na sequência falamos sobre a filosofia 5S, que é japonesa, com o professor Kalito Stockel. Depois falamos sobre gestão de custos com o professor Serginho Fabris, perdão. Ontem nós tivemos também um outro conteúdo maravilhoso que foi com relação, mãe, seja bem-vinda, sobre a questão do ISO 14000, que é uma ISO, uma normativa com relação à questão ambiental para o setor de serviços. Ó, o Rodrigão, pede para entrar aí, Rodrigo. E hoje nós já tivemos com a Val Polidoro o tema de personal stylist com e agora, né, terminando essa noite com tanto conteúdo de coisas que realmente, com formas pontuais, a gente pode alavancar resultados. A gente vai ter o Rodrigo, doutor Rodrigo, né? Tá me Buenas. ouvindo bem, hein, irmão? Deixa eu ajeitar a câmera aqui que eu tô com a Ixi, peça mas de cortada novo. aqui. Peraí. Ah, Você tá me já ouvindo capei. direito? Tô 100%. Eu não tô te ouvindo. Eu não sei que Você raio não tá me aconteceu ouvindo? também Peraí. com a Val hoje, isso do som. E Vou pegar agora? meu fone primeiro aqui, vamos ver. E agora? Você tá me ouvindo? Agora você tá me ouvindo, né? Eu tô. E você tá Tá. me ouvindo? Tô. Aham. Ou tá dando eco? O teu tá dando eco. Peraí. Acho que tem que botar o Eu fone. não sei o que aconteceu. Peraí. Vamos ver agora. Tá me ouvindo bem? Tô perfeitamente. Antes eu tava também. Só que Pois tá é, dando não eco sei o que igual. aconteceu. Às vezes não dá, mas tá tudo em processo. Rodrigo, como estava falando aqui, essa é a live que a gente fecha com chave de ouro, um tema sensacional. Aí seja bem-vindo aí também, Osmar Santini. Deixa eu ver aqui a Ó o Osmar Nilva. aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Gi, Wagner, Miriam, a nutricionista Carolina Colombo, Jéssica Arruda, foi nós treinando aqui também. Os outros eu tinha cumprimentado. Que a gente termina com chave de ouro, um tema que é sensacional. Tudo isso aqui, viu, pessoal? Quem está entrando agora aqui é parte aí de um lançamento da Escola de Negócios, que começa semana que vem. Eu tenho muito orgulho de estar nessa parceria com o Dr. Rodrigo Azevedo, que vem brilhantar, né? A última noite dessa grande missão, né? De uma É a última, pô, sexta-feira responsabilidade, hein? e num friozinho danado, né, cara? Pois é. Aqui Tem tá uma meio galera que quente, tá cara. na... Tô de camisa. Então, deixa eu fazer uma proposta para ti, Rodrigo. Antes de começar o nosso tema, né, foram elaboradas aí 10 perguntas para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso. Vou quebrar um pouco o protocolo e fazer o seguinte. Quando as pessoas te veem lá nas redes sociais, elas não têm noção de onde é que veio o Rodrigo e tudo que ele passou para chegar até aqui. Porque é bonito, né? Ver lá aquele homem lá, terno e gravata, fazendo lá as apresentações, as palestras, defendendo as pessoas, fazendo todos os seus trabalhos, mas não tem noção de tudo. Então, de uma forma diferente aí, que você se apresentasse, mas falando de onde é que você veio e tudo que você foi passando, assim, nos passos totais aí até chegar nesse momento aqui. Então, vai lá, a palavra é contigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô, imagina, cara, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, o privilégio é meu. Desde que você falou do teu projeto, cara, eu me encantei com ele. Sensacional. E eu sou um cara meio chucro, assim, para falar essas coisas, né? Mas, de fato, é um negócio que me brilhou o olho, assim. Tanto que eu tenho pretensão de ser seu aluno nesse processo aí, cara. Então, cara, eu advogo há 15 anos. Eu me formei na UniOeste. E eu sempre tive uma mentalidade meio diferenciada, assim, né? Então, enquanto o pessoal tava... Eu sempre fui assim, se eu prestava atenção numa aula, eu estando numa aula,
eu não esquecia mais o conteúdo daquela aula. Então eu não me preocupava em estudar academicamente. Eu estudava geralmente filosofia do direito, hermenêutica, coisas que fugiam daquilo que o pessoal estava estudando para a prova, etc. E aí eu comecei a estudar filosofia, eu gostava muito de mitologia grega. Depois que eu comecei a advogar, já em 2008, eu comecei a estudar marketing, cara, naquela época. Eu até tive uma microagência de marketing por alguns meses, assim, só que era muito difícil gerir a equipe advogando simultaneamente, né? Então, eu fui lá e tal, o projeto estava se sustentando, mas não tinha alavancagem. Aí eu falei, eu não vou dedicar 50%, 50%, não tinha como. Aí eu encerrei as atividades na época. Então, o marketing ele sempre me chamou muita atenção. Eu comecei o mestrado, fiz o mestrado na PUC e comecei a dar aula. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu fui dar aula justamente de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a técnica de interpretação. No direito, técnica de interpretação da norma e tal, né? Só que, cara, a hermenêutica, ela serve para interpretar tudo. Ela está relacionada à transição da mensagem. E dentro da literatura de hermenêutica mais clássica, eles sempre utilizaram muito obras de arte como fonte de análise, para demonstrar essa troca de informação através do universo simbólico. Depois de alguns anos advogando, aí eu ouvi pela primeira vez o termo arquétipos, quando eu comecei a estudar, para mim, né, para o meu autodesenvolvimento, sobre a jornada do herói e o processo de individuação. Então, hoje, se você for ver bem, a maior crise das pessoas está em não desenvolver a individuação. Porque olha só que essa teoria é minha, particularmente. A gente tem tantos estímulos, tanto acesso a tantas coisas, que a gente acaba não se apaixonando por nada. É uma geração que tem acesso a tantas coisas que não consegue se conectar em uma coisa só, que fale assim, nossa, isso aqui é o que eu quero para mim. O mesmo acontece em relacionamentos, se você for pensar. A gente é hiperestimulado quando a gente abre o Instagram e tem fotos ali de outras pessoas, de outras vidas, pessoas vivendo aparentemente uma vida bem melhor do que a nossa. Aí você começa a olhar a sua vida e falar, ela não está tão boa assim. Então parece que tudo chama a tua atenção e aquilo que você supostamente se disponibilizou a gostar, a investir, começa a perder o valor. Então, o que vem a ser essa individuação? É justamente identificar quem você é e fazer jus a isso. Tomar escolhas, fazer decisões. E foi aí que eu percebi que eu percebi em mim uma vontade fraca, volátil, na época. E eu comecei a trabalhar nisso. E foi aí que eu descobri os arquétipos e caí nesse miolo. E dos arquétipos para o autoconhecimento, para o arquétipo, para o marketing, branding pessoal, foi um pulo, porque eu já estudava marketing, né? Então comecei a perceber nos filmes, eu comecei a perceber as pessoas usando isso para alavancar marcas. Então as marcas, as personalidades, você vê, por exemplo, The Rock. Se você pegar uma foto dele da década de 90, cara, você não acredita que ele é famoso hoje. Olha, depois você procura na internet o The Rock. Cara, ele parecia literalmente um Zé Ninguém, mas ele se transformou antes de ser famoso. É que tá. As pessoas não entendem que a transformação vem antes do resultado. Com certeza. E as pessoas desprezam o autoconhecimento por causa disso, porque elas acreditam que primeiro elas precisam alavancar, depois é que esse pessoal vai em cursos, coach, psicólogo, isso e aquilo. Mas na verdade o processo é inverso, cara. Eles só continuam percebendo que eles precisam melhorar ainda mais, então eles investem mais naquilo. Deixa eu segurar um pouco você aí, viu? Pessoal, para quem tá entrando agora, tá aí, né? Sejam bem-vindos aí. Tem, acho que é a Luana, a Lu, Sheila, Simone, enfim, Mundo da Porcelana Oficial. Sejam todos bem-vindos. Eu conheci o Rodrigo, né, numa entrevista na rádio, na hora já
pintou uma sintonia ali, Verdade. marcamos, né? Foi um almoço, depois marcamos outro. E de lá para cá a gente foi conversando. Eu também, tá? Quero falar aqui para ti antes de a gente começar as perguntas nessa entrevista, que eu também, né? Quando vi todo esse saber teu e né, até hoje à tarde foi hoje à tarde foi a live A com a Val, né? Val. Falei, cara, é importante juntar esse conteúdo aí, porque a galera precisa mesmo olhar para dentro e perceber o que está rolando ali. E esse tema, para quem não sabe, né, para quem é totalmente leigo a questão do arquétipo, é sensacional. E aí eu quero começar nossa conversa aqui, né? Vamos começar do beabá mesmo, um basicão. Lá. O que é o tal do arquétipo e para que serve isso aí, Legal, Rogério? boa pergunta. Basicamente é o seguinte, o arquétipo, na psicologia, a grande contribuição do Freud foi o inconsciente. Ele trouxe para o universo a realidade do inconsciente, que nós temos o inconsciente. Depois veio Jung. E Jung ele trouxe o inconsciente coletivo. Ele dividiu o self e ego. Ele trouxe o self, né? Ele trouxe um monte de coisas ali que complementaram isso. Mas o ponto é o inconsciente coletivo. De onde que ele tirou essa ideia? Se você for em várias civilizações, você vê personagens e histórias muito parecidas. A estrutura delas é totalmente parecida. Mas não há comunicação entre essas civilizações. Você pega personagens da mitologia e todos eles narram histórias muito parecidas e com nuances diferentes. Mas a essência desses personagens continua em todos eles. Então, a primeira jornada do herói é a do Gilgamesh, antes do Egito existir. Ele é pré-babilônico, é muito antigo. E essa jornada do herói ela é repetida na Grécia, por Quantos Zeus, mil anos a gente está falando aí? Perdão te interromper. Quantos 10, mil anos? 10 mil anos. Sensacional, né, cara? Sensacional. Sensacional. Aí você tem, aí os gregos começaram a escrever os noveleiros da Grécia, né, que era o Heródoto e tal. Eles, se você for ver, cara, os deuses eles se comportavam como se fosse uma novela das 9 ali da Globo, sabe? Era intriga, traição, ganância. Então, assim, demonstrando aspectos de luz e sombra de cada aspecto de personalidade, que são personalidades arquetípicas. Cada um tem, né? Luz e sombra, né? Exatamente. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, não, qual que é o melhor arquétipo? Não tem, cara. O problema, na verdade, é você identificar quem você é, identificar qual que é a sua treva, identificar qual que é o seu ponto forte e lidar com isso, lidar com isso. E existem narrativas, cara, que identificam, assim, aspectos, assim, que não chegam a ser sombras, mas são dramas pessoais. Por exemplo, o arquétipo, por exemplo, tem o conto lá, o mito do Prometeus, aquele que roubou o fogo sagrado. Todo mundo sabe que ele roubou o fogo sagrado, o fogo, né? E deu para a humanidade. Só que ninguém continuou contando a história, porque na história ele é condenado por Zeus a ficar preso numa pedra, olha só, e a águia de Zeus vai lá e come o fígado dele durante o dia, e à noite o fígado se regenera. E o que que significa? Olha só que louco. Tu tem uma ideia, tu rouba o fogo dos deuses, né? Fez o download da ideia, aí você vai para o mundo físico e fica preso na sua autocrítica, na pedra. A tua autocrítica, na verdade, é a águia de Zeus, sua racionalidade, que vem comer o seu fígado. E no Feng Shui, do chinês, aí, na cultura oriental e tal, o fígado sempre se relacionou à sua capacidade de agir, de botar em prática as coisas, ação. Pessoa muito preguiçosa e tal, tem problema no fígado, entendeu? Olha só. E aí, É à noite, magnífico, né? ele regenerava, porque a pessoa sonha, entendeu? Mas no outro Uhum. dia, a autocrítica começava e ele se bloqueava de novo. Então ele passa milênios assim. Aí Sensacional. depois na continuação da história, vem o Hércules. Sempre arrumando treta, ele estava lá com o Quiron, aquele mestre metade cavalo, metade homem, né? Centauro. E a primeira coisa que ele faz, o Hércules, né, na impulsividade dele, na capacidade de ação dele, o que ele faz? Ele mal chega no rolê ali, já pá, mete uma flecha na águia de Zeus. Primeira coisa que ele faz.
Geralmente as pessoas pegam, o que que será que está acontecendo, né? Por que que Zeus deixou aquela águia ali? Ele foi simplesmente matou a águia de Zeus sem nem titubear. Ou seja, a ação exige muitas vezes esse corte da hiperracionalidade. Tu bota a coisa na cabeça e faz. Então, olha só, cara, como é que o mito ele é muito profundo. A gente precisa entender Uhum. esses mitos porque isso está relacionado à nossa vida, cara. Muita gente está Sim, sim, bloqueada sim. porque não é por burrice, não é por incompetência. É a tal da síndrome do impostor, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu entender uma coisa aqui. Você disse que se Só para meteu nisso concluir quando. aqui Oh, a tua perdão, pergunta, perdão. que agora Ah, eu voltei aqui, arquétipos é o seguinte, são estruturas psíquicas que estão no nosso inconsciente coletivo. O termo arquétipos vem de arc, que é tudo que é antigo. Por exemplo, arquivo, uhum, ou grande, né? Ou maior, arcanjo, algo que está acima. Como é que é o estudo da antiguidade? É a arqueologia. Então, uhum. tudo que é para trás, tudo que é antigo e tudo que está acima. Arquidiocese é uma referência a algo que está acima e é antigo. Então, esses arquétipos são estruturas psíquicas que estão no nosso inconsciente e que influenciam a nossa atividade até hoje. Isso são os arquétipos. E cada um expressa um pouco um conjunto de arquétipos. É isso. A sacada é você identificar e saber aplicar isso, potencializar, etc. Então, você está dizendo que as pessoas fazem análises profundas, elas podem descobrir, cada um. A gente tem vários arquétipos, mas as pessoas e as empresas também, os negócios, as carreiras, elas vão ter arquétipos preponderantes Isso. O pessoal tem chamado e aí. de arquétipo governante. Ah, tá. E aí, só que nem todo mundo sabe qual é exatamente. É importante ter um profissional que ajude a descobrir isso e, portanto, isso ser aplicado nos indivíduos e nos negócios. A pergunta é, como é que se faz isso? E que resultados, né, a pessoa pode chegar aplicando isso na sua vida, no seu negócio? Olha, as pessoas elas têm dois caminhos, na verdade três caminhos. Tem o caminho dela pegar e escolher arbitrariamente e muitas vezes macaquear o arquétipo. Então ela fica meio, como que eu posso dizer? Fica aquela coisa meio como se fosse um desenho de zoeira, assim. Como é que é o nome, Simone? Uma caricatura? Uma caricatura, né? Sabe quando a pessoa exagera num personagem? Esse é o ponto, esse é o primeiro, né? A gente vê muitas vezes na televisão Uhum. isso funciona, mas na vida real não. O outro jeito é você pegar e estudar lá os 250 livros, mais ou menos, que eu li sobre o assunto, né? Tipo, vai levar, sei lá, uns 5 anos, mete a cara. Eu dou todos os livros, cara. Eu mando cópia de PDF, não tem problema. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Porque assim, vocês não estão entendendo, cara. Eu vou repetir aqui o que ele falou, não ficou muito claro. Quando eu falo doutor Rodrigo, ele é um advogado. Mas o cara ama de paixão esse tema de um jeito que ele transpira e respira. Você vai conversar com ele, vai. Vocês não estão entendendo. Ele sabe muito mesmo. Ele não está à toa aqui falando com a gente. Eu acho que ele já está meio light, mas ele manja demais. Ele te vê, ele já começa a decifrar, fazer todas as análises possíveis, que ele respira esse tema. Vai lá, continua, irmão. Perdão, precisava falar Não isso. imagino. Então, cara. E a terceira é justamente negociar aí com um profissional que tenha domínio sobre isso aí para ele te orientar. Depois, eu particularmente acho que o melhor caminho é você pegar uma mentoria, alguma coisa assim como profissional e depois meter a cara nos estudos para melhorar e depois fazer uma outra mentoria com esse mesmo profissional para quando você estiver num outro nível, porque são graus de Sim. compreensão, né, cara? Como em qualquer outra área. Você faz mentoria nesse tipo de área, assim, exatamente? Atendimento Faço. voltado para isso? Eu Como é já, que eu já acontece fiz isso? turmas coletivas e já dei mentorias individuais. Como é que é um processo disso, mais ou menos, assim, só para a gente entender? Na turma coletiva, o que que a gente fez? Como que eu fiz? Eu basicamente estruturei aulas. Então, aulas explicativas, assim como eu estou dando, pincelei alguns arquétipos principais. Como que foi mesmo? Que mais que a gente abordou?
eu trouxe alguns desdobramentos interessantes, porque, por exemplo, tem um livro que é o que fez esse negócio ser famoso, que é o da Carol alguma coisa, se chama O Herói Fora da Lei. E ele apresenta os 12 arquétipos. Só que o que acontece? Ele é muito cru em muitos aspectos. Porque quando você pega o arquétipo do louco, que no livro ela chama de bobo da corte, na verdade o bobo da corte é só um aspecto do arquétipo do louco. Porque, ironicamente, o herói da jornada do herói é o louco. Olha que interessante. Então, quando você lê o livro, você acha que ele é só um engraçadão, mas, na verdade, o arquétipo do louco é o cara que tem aquela malemolência, que sabe negociar, que tem um approach, sabe? Ele não gela. Ele é o cara que faz piada na cara do rei. É o cara que, na mitologia grega, Zeus é o louco, né? Ele ia lá, se transformava num cisne para chegar numa mulher, se transformou num passarinho delicado, frágil, para encantar a deusa Hera, que é a deusa mãe. Então ele se fez de frágil para atrair uma mulher que tinha índole materna, olha só. Então quando você... Só um pouquinho, só completando, né? É a Carol Person e a Margaret Mark. Isso, elas duas. Vou abrir aqui. Então, assim, esse livro ele é muito bom para quem quer começar a entender. O Herói Fora da Lei. Eu recomendo, mas não transformem ele numa Bíblia. Aí que está o ponto. Recomendo, mas não transformem ele numa Bíblia. Ele vai te ajudar a se identificar, a identificar marcas no mercado. Só que, por exemplo, para cada arquétipo que ela traz lá no livro, deve ter mais ou menos uns 5 desdobramentos para cada um dos arquétipos. Então é como se fosse algo muito próximo daquele sistema das 16 personalidades. Do Jung, né? Que é do Jung também, exatamente. A gente aplica na escola de negócios isso aí. A gente fala que é um primeiro degrau para começar a ter uma noção do seu perfil comportamental. O meu é aquele advogado do diabo. É? Uhum. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui o nome dele. Peraí. Tem um nome específico. 16 personalidades. 16 personalidades. É esse aqui, olha. Qual que é o teu? O meu é inovador. ENTP-A. O meu é arquiteto, cara. Tem tudo a ver com você, cara. Caramba. No meu tem uma frase muito boa que ele usa aqui, que ele fala assim, olha. Ele fala assim, olha. Não incomoda, a gente está realizando alguma coisa aqui. Não tentem colocar a gente dentro de uma caixa. É mais ou menos assim que eu penso. Sim. Um pensamento livre. O detalhe é que essas nomenclaturas, né, eu vejo assim, às vezes elas criam confusão. Eu sempre imagino que às vezes era legal ter um estudo, né, que tivesse o cruzamento dos testes comportamentais e você fosse enquadrando as diversas teorias com tudo, né? Isso seria um estudo sensacional. Claro, eu propus um dia quem que um dia que eu conversei lá foi foi meu aluno do mestrado lá, o Juliano Rezo, que lecionava no Enneagrama. Eu falei, cara, vamos juntar. Eu pego a parte do disco que eu domino profundamente, e aí a gente vai juntando teorias. Tem egograma, tem Jung, os arquétipos, vai juntando vários. Não, pô, Enneagrama é tudo sobre amor, perdão, tudo sobre arquétipos, velho. É só outro nome. Claro. O pessoal só reinventa a roda, velho. Isso é o que acontece. É outras formas de explicar outra coisa. Mas o que eu acho interessante são as camadas, né? E agora eu tenho, por exemplo, só para fazer um parênteses aí, que na nossa escadinha evolutiva dos treinamentos, a ideia é que o último degrau, a gente vai sempre um pouco mais profundamente. E eu tenho estudado os esquemas do Jung, que é todos aqueles blocos de feridas emocionais, né? Que vão formar os arquétipos, que vão formar todas essas coisas, mas você vai entendendo e vai classificando tudo aquilo que a pessoa passou, e aí ela vai, por que ela toma tal postura, ou do arquétipo, ou dos perfis. E aí ele vai ler uma camada lá dentro, e isso vai alimentar as necessidades e os valores. É sensacional, né?
Perdão, assim, né? Foi o que eu acabei achando de mais profundo. Falei, Não, quanto não, mais é por muito dentro. interessante isso que você está falando. Assim, quando você pega assim, dentro da psicologia, você tem essa psicologia especulativa, explicativa, vamos dizer assim, do ser humano, e o resto, por exemplo, aquela linha da psicologia TTC. A cognitiva comportamental, né? Isso, TCC. Ela é uma ferramenta, mas ela não explica. Sim, Ela diagnostica ali, meio que através de perguntas e tal, e ela cria ferramentas para você lidar. Só que eu acho que cura, ela está relacionada em conhecimento. pegar os Então, dois, eu acho, viu? tem que ter os dois, cara. Você tem que dar o passo, mas você tem que entender por onde você passou. Sim, exatamente. Senão você acaba, uma oscilação, alguma coisa na sua vida e tal, você vai acabar voltando àquele ciclo, porque você não entendeu, então você não encerrou. Enquanto você não entende uma coisa, cara, aquilo vira uma espécie de bloco psíquico na tua mente que fica pesando densamente a tua mente. Você não consegue explicar, mas o teu inconsciente entende perfeitamente. O que é a elevação da consciência? É você trazer os elementos inconscientes para a consciência. Sim. Pois é, então, mas ó, vamos pegar nesse sentido aí, né? A gente que trabalha nessa área, a gente está num papo bem particular aí, vou escutando, gente, que é importante isso. Mas veja, eu já trabalho um tempão, né, com os treinamentos, e eu sempre acredito, nós como instrumentos, quanto mais nós trabalharmos, melhor para a gente poder proporcionar para as pessoas tudo isso. Se a gente nos trabalha, a gente vai só até um certo nível que a gente conseguiu chegar. Então, os profissionais dessa área, né, o Rodrigo, eu, enfim, qualquer área aí, que está relacionada ao ser humano, nós temos um background que é essencial para o resto da vida. Então, primeira coisa, não acreditem em treinadores, psicólogos, que eles não se trabalhem. Não dá para pensar assim. Não. E é sensacional, mesmo descobrindo algumas coisas do perfil, quanto mais eu estudo, isso que eu queria dizer para a galera, mais a gente chega na profundidade de trazer as coisas do inconsciente para o consciente. Quanto todos os anos eu vou investindo nesse tipo de coisa, mais eu vou trazendo à tona e falo, caramba, mas eu fiz isso. Essas últimas semanas eu tive umas viradas de chave assim, incríveis. Então não é só um teste. Eu vejo assim, não, mas eu fui. Vamos pegar a galera daqui, vai para psicóloga. Não, eu fiz um mês de terapia. Puta, cara, mas Um mês de terapia para a você não, vida, cara. você não fez uma cócega, cara. Você não Não fez fiz nada, né? nada. Você Então, soprou a assim, a galera acha superfície. que... a galera acha que é assim, né? Que é sorrisal, né? Faz food, assim, papo, resolveu. Não, irmão, é uma vida de busca, transformação. E a mesma informação, muito lapidada para entender. E aí, às vezes, tá desenhada, a pessoa não percebe. Isso aqui é transparente, porque, assim, tem coisas que, para olha, que eu trabalho na área, você vê que tava óbvio, e vi, li, e eu pum, tive uns eureka semana retrasada, aí eu falei, caramba, esse é do meu perfil que faz assim, assim, assim. Então, gente, some essas técnicas. Aproveita que o Rodrigão está falando aí que isso aí é incrível, tá? Você quer complementar alguma coisa? Não, sobre isso que você estava falando aí, eu estava aqui refletindo enquanto você falava que, cara, deve fazer até alguns não, né? Há mais de 10 anos atrás, eu ouvi esse papo, entre aspas, psicológico, e eu via meio de forma charlatânica a coisa, sabe? O que boa Sim, parte das pessoas fazem. Então, quando pegava e alguém ia ler falar sobre um livro, tipo, nossa, inteligência emocional, desperte seu gigante, lá da década de 90, assim, sabe? Eu olhava para isso e falava assim, meu Deus do céu, eu vou sair daqui com licença, né? Até que a água bateu na bunda, né? Porque enquanto tu é moleque, cara, que você tem lá seus 18 anos e tal, o maior sofrimento que você tem é, sei lá, entendeu? Uma menina não dá uma bola para você não ter dinheiro para ir num rolê, entendeu? Depois parece que as coisas vão ganhando uma densidade que você fala assim, não pode ser só isso, né? Eu tô com as ferramentas erradas aqui. Então você vai atrás de ferramentas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, cara, não adianta. Todo mundo que eu conheço que é empreendedor, todo mundo que eu conheço que é empreendedor, não empresário, é diferente. Todo mundo que é empreendedor tem
uma grande parcela da vida investida em autoconhecimento. É impressionante, é impressionante. Todo mundo, isso é uma regra, isso é uma regra absoluta. Não tem empreendedor sem autoconhecimento. Ó, deixa eu fazer uma coisa que eu achei muito legal. Eu participo de um fórum, eu falo, e o pessoal acha que é meio papo de. Né? Igual você falou, né? O xalalau aí, né? Para enrolar. Na área dos treinadores, eu participo de uma espécie de mastermind, né? Pago. Mensalmente a gente paga e tem reuniões. Então tem quase 300 treinadores do Brasil, tem pessoal internacional, tem gente pequena, tem gente gigante, assim, sabe? Que já tem mais de 1 milhão aí em faturamento Já. e tal. E é legal perceber que a grande maioria das pessoas que são os tops do Brasil e tal, eles começaram a fazer essas pegadas todas com 14, 15 anos. Todo santo ano. Sabe assim, tiveram pais inteligentes que falaram, vamos investir nisso. E a galera começou a fazer. E aí você vai chegando em outros degraus. Eu, de verdade, quando terminei lá meu doutorado, né? Meu doutorado é da academia, né? Que eu fui começar a entender e participar de treinamentos emocionais e comportamentais, aquilo me falei, cara, como é que pode? Devia estar em todas as escolas. Né? Porque o cara termina lá, por exemplo, sei lá, eu chamava de segundo grau, agora é outro nome, né? Sabendo lá a fórmula de Bhaskara, a fórmula de tudo. Eu não sabe nada sobre ele, cara. É incrível o que estão fazendo com o ser humano. E o cara vai decidir um curso, aí eu acho que é legal falar do teu exemplo do direito. Pombas, o que tem de advogado, que no sonho dele não era ser advogado. Eu, quando lecionava empreendedorismo nas universidades, a gente fazia as dinâmicas e tal, de repente tinha aluno, eu percebi, o cara do direito, o sonho dele era ser dono de pousada. E às vezes o cara da hotelaria, o sonho dele era ser advogado, estava errado, o cara nunca poderia pensar assim. Ele decidiu com base no que viu o pai fazendo, o tio que falou, ou ele viu numa revista bonitinha, ele não sabe nada sobre ele. Então nem decisão é assertiva. O meu sonho era ser professor de história. E agora eu Olha estou aí, fazendo ó. isso. Aí. Eu tive que dar um jeito. Ó, deixa eu fazer a Aline aqui lá de Santa Catarina, seja bem-vinda, ela mandou uma pergunta aqui, ó. Doutor Rodrigo, tem uma indicação de alguma ferramenta ou teste sério para descobrir qual é o nosso arquétipo governante? Olha, tem alguns testes na internet aí, mas eu não considero eles muito fidedignos, não. Ele te dá uma pista. Só que assim, existem algumas coisas. Por exemplo, nós temos camadas arquetípicas. Nós temos camadas. Por exemplo, existe o arquétipo de como você se comporta dentro da sua casa. É como se você criasse personagens para cada ambiente. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer o seguinte: se você quer desenvolver um bom trabalho na internet, comece a identificar qual que é a tua estrutura arquetípica quando você está à vontade em um rolê com seus amigos e você está muito à vontade e muito feliz. Aquele não alcoolizado, né, gente? Mas quando você está ok, entendeu? Você está lá com seus amigos e tal, dando aquela risada, o jeito que você se comporta com aquele pessoal ali que você se sente à vontade, é ali que você tem que espelhar e trazer para o digital e trazer para o ambiente profissional, para a prospecção. Aí é que está o ouro, porque esse é o jeito que você usa, que você aprendeu para cativar as pessoas. E internet, networking e tal, é nada mais do que estratégias de cativação. Então, se você quer estabelecer um arquétipo para você se expor, é importante você pensar nos momentos em que você se expõe e você é feliz por estar se expondo. Não adianta pensar assim, o meu arquétipo, quando eu estou em público, eu sou horrível falando em público, dando palestra. Na verdade, você não está expressando nada ali, você está totalmente sofrendo um sequestro emocional, como diz o Goleman, né? Endurecido ali muitas vezes, com medo de falar, e você não está se expressando de verdade. Então, você tem que respirar e pensar, cara, eu estou no rolê com os meus amigos, é assim que eu estou. E aí você fala do jeito que você tem que falar, entendeu? Às vezes você tá lá tão empolgado, você solta até um palavrão e tá tudo bem, cara. Você tá falando do jeito que você fala com seus amigos. E essa conexão é que gera uma conexão de networking de valor.
Porque as pessoas, elas sentem a autenticidade. Todo mundo tem um mínimo de intuição. Elas sentem que a pessoa, ela não está ali, né, empolando a voz, ou veja bem, senhores, blá, 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 né? Imagina, cara, meu Deus, eu não consigo viver assim. Então, veja, deixa eu ver aqui, a Aline, né? Pode ter testes, mas eu não acho suficiente. Você tem que fazer uma investigação mais profunda. Tem que ter acompanhamento ou tem que ter autoconhecimento, estudo e tal, para você identificar e estudar isso aí. Eu imagino que aquele do Jung, ele dá uma pontinha para começar a chegar mais nessa profundidade. Já é um início, né? Uhum. Das 16 personalidades, né? Não Sim. gratuito, pago, né? Que a gente usa aqui. Ele é muito E o bom. Todos eles Sim. são muito bons. Só que o arquétipo, ele envolve muito o quê? Storytelling. São histórias sobre a nossa vida. O arquétipo, você tem um aspecto psicológico, comportamental, e aí você tem os fatores mitológicos, as histórias que giram em torno de cada arquétipo, que explicam, às vezes, vícios, potencialidades, problemas, virtudes que você possui. Então, o negócio é você entender que, olha só, uma grande diferença. Para nós, pessoas normais, pessoas físicas, o arquétipo tem essa malemolência, ele dança entre os arquétipos, então você pode expressar um, dois, três de forma muito natural e está tudo bem. Sempre vai ter um governante, mas você vai transitar entre alguns, porque nós não somos rígidos. Vai ter fases na sua vida que você vai sair lá do arquétipo do louco e vai entrar num eremita violento. E está tudo bem, entende? Você tem que entender isso. E você não pode perder o rebolado por causa disso, porque o teu estado de espírito vai mudar. E você tem que entender onde você está, fazer esse trabalho. Agora, quando você vai, por exemplo, abrir uma empresa e você quer fazer uma marca que tenha esse alinhamento arquetípico, aí você vai ser arbitrário. Você vai definir e vai se prender naquilo. Vai ficar só daquele jeito. Então, se você é o arquétipo do louco, por exemplo, o da Coca-Cola, o pessoal fala, qual que é o arquétipo da Coca-Cola? Ironicamente, por mais que as pessoas possam falar outras coisas, o arquétipo da Coca-Cola é o arquétipo do governante, eu posso provar. O arquétipo do governante está relacionado a estruturas e principalmente à família. Então a Coca-Cola basicamente fala sobre família. E família, gente, é poder. Porque todo conglomerado representa poder. Então você não vai ter ali o inocente na Coca-Cola. O inocente, na verdade, ele é tipo, deixa eu pensar assim, o inocente ele está mais relacionado a uma estrela de Hollywood, tipo a Marilyn Monroe, assim, sabe? O Elvis, que também tinha algo do rebelde, mas eu vejo mais como inocente. É que tá. Quando você entende a mitologia, você percebe que até as nomenclaturas que foram dadas e ficaram famosas, elas confundem o pessoal. Então a gente não pode se levar pelo nome dos arquétipos que foram dados recentemente. Aí que tá. Esse é o pulo do gato. Então você vai lá e descobre que você é o arquétipo do sábio. Aí você acha que o sábio é um cara chato, que fica lá falando, por exemplo, eu sou todo arquétipo do sábio, mas sábio, gente, está relacionado ao deus Hermes da mitologia. E o Hermes, cara, ele é um sacana, ele é um traquinas, entendeu? Ele se comunica, ele transita entre o Hades, o Olimpo, a Terra, ele conhece todo mundo, ele passa a perna, ele faz um monte de coisa, ele é argumentativo, ele é engraçado. Não é esse cara eremita que fica lá no fundo da caverna, né? Como se apresenta nessa literatura. Então, cara, é só estudando ou pegando um bom profissional mesmo para você identificar e alinhar esse trabalho bem feito. Ó, peguei um exemplo aqui do arquétipo inocente, aqui tá a Dove no blog que eu peguei. O que você vê? Eu acho que o arquétipo, que a Dove, cara, ela tá no amante, tem que estar no amante, porque ela trabalha com a sensualidade, com a pele. Por mais que ela use cores pastéis, ela tá trabalhando com a sensualidade, com a feminilidade. Então, o arquétipo do amante, ele está relacionado a esse lance do segredo, do cheiro, dos instintos, também está muito relacionado ao arquétipo do mago, também tem que se estudar isso aí. Mas são arquétipos que são sensuais por sua natureza. Você vai entender essa correlação estudando os mitos. Aí você consegue pegar a estrutura simbólica e entender o que eles estão fazendo com a nossa mente. Porque quando eles fazem isso na propaganda, é como se fosse um cavalo de Troia. Eles colocam um símbolo que se conecta com a simbologia que já está no nosso inconsciente coletivo.
elas casam, criam aquele raio elétrico, você faz um ahá sem perceber que você está fazendo um ahá. E gera conexões, né? Gera conexões Aproximações. neurológicas. Então, um cavalo de Troia, ele invade a tua mente com estrutura simbólica. Então, se você pega e escolhe um arquétipo coletivo, né? e coloca elementos que, na verdade, são de outros, você gera uma confusão. Então, cara, quem está no topo do marketing mundial são poderosíssimos dominadores. Quem quer entender bem esse lance do arquétipo, por exemplo, quem assistiu o filme Liga da Justiça do Zack Snyder Cut, o corte do Zack Snyder, que é tipo uma versão estendida do Liga da Justiça, que a história foi que ele ia ser o diretor, só que a filha morreu e ele pediu alguns meses para dar luto, para passar pelo luto, né? E a Warner não deixou e contratou outro, e o filme ficou uma bosta. Aí ele escreveu num fórum como ele iria fazer o filme. O povo ficou louco, fizeram um abaixo-assinado, os atores toparam gravar as cenas que ele propôs, as equipes toparam fazer as edições tecnológicas e fizeram o Zack Snyder Cut. E nesse, ele faz uma apresentação de cada um dos personagens do Liga da Justiça alinhado a cada um dos arquétipos. Você fica arrepiado, cara, porque você se identifica. O The Flash, cara, é tipo, é o Hermes puro mesmo. Você dá risada com a capacidade assim, que ele traz esses elementos e você se conecta com o personagem. Por que a gente gosta tanto de Snyder Cut? Assiste, cara, esse filme, cara, meu Deus, E detalhe, como ele estava vivendo uma situação de luto, porque a filha morreu, todo o filme tem uma temática em que cada um dos personagens se conecta com os seus pais. Todos os personagens, desde o Superman, o Batman, todos eles têm um momento de conexão com os pais ao longo do filme. Então é um filme muito bom, muito profundo, muito bom para uma autocura. Se você souber assistir, não é só um filme de pancadaria de herói, entendeu? É um filme que fala sobre a vida. Uma vez eu vi acho que foi uma dissertação de mestrado sobre a questão dos quadrinhos, né? A pergunta era, né? Quem que era o personagem, né? Se era o Bruce Wayne ou o Batman. E aí a gente vai ver toda essa história aí. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui antes da próxima pergunta. A Sandra Marapaz disse aqui, ó, você precisa ter a consciência sobre o teu potencial para empreender naquilo que realmente vai te trazer prazer, naquilo que você vai se realizar. Isso aí. Isso aí. Aqui, perdão, a Sandra começou. Como empreendedor, eu digo, quando você consegue se conectar consigo mesmo, saber o que gosta, reverter isso em seu negócio, realmente você terá sucesso. Não é trabalho e dinheiro é prazer também. Acho que concordamos, né, irmão? Fácil nisso. Total, né? total. O grande segredo é você trabalhar as transversalidades, porque às vezes aquilo que você ama não vai dar o retorno que você quer, mas às vezes você vai encontrar uma área que você vai trazer uma transversalidade entre as duas e vai criar algo novo. E esse novo é que faz as pessoas acharem, tipo, nossa, né? É tipo uma nova Coca-Cola, entende? Todo mundo tem acesso à Coca-Cola, mas imagina uma Coca-Cola diferente. Vai ter pessoas que vão se conectar com o seu produto. Então, por quê? Porque você transversalizou, sabe? Você fez alguma coisa nova. Até eles ficam tentando, né? Você lembra quando eles lançaram essa Coca-Cola com limão? Acho que foi a Pepsi, né? Pepsi que lançou a Coca com limão, Twist, entendeu? mas teve Cara, a Sherry Coke. Isso. Teve a Sherry Coke, a Coca com a cereja, né? Verdade, tem a Sherry Coke, tem uma com cafeína extra agora, né? Umas pequenininhas, assim, que o coraçãozinho Essa bate tá lá em rodando, cima. eu acho, né? Tá, continuou. Deixa eu fazer um negócio aqui, Rodrigo, antes de passar para até um comentário aqui da Aline, segura aí que nós vamos passar para ti. É o seguinte, pessoal, tá curtindo o conteúdo? Olha só como é que a cabeça da gente fica no famoso mind blending, né? Cabeça fervilhando e mil coisas para crescer e para evoluir. Veja, o que o Rodrigo está falando aqui para a gente pode literalmente revolucionar uma carreira, um negócio, muito mais que isso, é uma vida, tá? E essa é uma das razões que ele faz parte desse projeto que nós estamos aqui. Essa live é uma live promocional para falar do negócio chamado Escola de Negócios Master Key. É um projeto, tá? Eu tenho 25 anos como docente e há muito tempo eu venho estudando essa questão comportamental e emocional. Então, foi criado um processo que existe 12 encontros e nós trabalhamos os indivíduos de dentro para fora. Nós falamos de inteligência emocional, nós falamos de venda e negociação e a relação psicológica com dinheiro. A gente bota um monte de software, dá uma limpada na cabeça ali,
faz exercícios, tem gamification, etc. e tal. Então, a minha parte é muito forte na questão da emoção e comportamento. Mas, do outro lado, eu somei 13 tubarões brancos, eu chamo assim, que são consultores, especialistas, doutores nas suas áreas, e um deles que está aqui é o nosso Rodrigão aí na parte, né, do arquétipo, batendo um balão com a Val ali junto na questão do brand, né? Mas a gente tem marketing digital, a gente tem o pessoal da parte trabalhista, a parte de talentos, a parte de gestão de risco, uma série de temas que vai evitar você entrar em rascada e realmente potencializar a sua carreira no negócio. Então, nosso trabalho é você e o seu trabalho em 12 encontros, num outro patamar, diferente, trabalhado, melhorado, com gás para estar ali melhor, mais motivado. Qual o detalhe? As aulas começam agora, segunda-feira. E hoje à tarde eu tirei o extrato ali para ver o número de alunos. Me corrija aí, Aline. A Aline é uma das que está fazendo parte já dessa turma, que começa a segunda, mas quem entrou antes, a gente está fazendo conteúdos prévios toda semana. Faltam 3 vagas para preencher, tá, o nosso lote promocional. E eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, nós temos 3 bolsas, eu quero dar aqui para os amigos do Rodrigo, 3 bolsas de 87% para preencher essa turma. Isso, gente, só para você ter uma ideia, é custo. Então, se você quer mudar, não tem desculpa de grana. E vou dizer, se você entrar, você vai fazer dinâmica envolvendo dinheiro e você vai tirar 1, 2, 3 vezes isso aí. Ano passado, na turma do ano passado, o campeão saiu com R$3.500 de lucros extras. Ele pagou o treinamento mais de 2 vezes. Então, veja, se você quer fazer parte disso, quer realmente mudar, desenvolver atitude, começar a mudar, porque se o teu resultado não está legal, você está fazendo coisas iguais. Vem com a gente, escreve no direct, ou no meu, ou no do Rodrigo, eu quero. Só escreve lá, eu quero. Amanhã cedo, inclusive eu já estou com 3 pessoas para conversar, talvez a gente encha a turma. Aproveita, escreve logo, a gente garante a tua vaga, a gente conversa, vamos lá. Tá? Isso aí vira parcerinha de 75 pila, um pouquinho mais que uma pizza. Vamos lá, vamos crescer e vamos evoluir. Beleza? Né, Rodrigão? Vamos fazer acontecer? Vamos. Pior que Olha você só, fala, né, esse lance da pizza, né, cara? É uma coisa que é uma lógica. Tipo, vale uma pizza, uma coca. E quando a gente fala, 70 parcela de R$75, parece que pesa tanto, né? Mas é porque a gente vive muito no campo do desejo, né? Quando você está com fome, o valor de R$75 deixa de existir. Você só quer o seu desejo. Você quer realizar o seu desejo. Por isso que a maturidade ela está relacionada a você identificar aquilo que você deve fazer. É a transição entre o adulto, entre a criança e o adulto. A criança faz aquilo que ela deseja. O adulto faz aquilo que ele tem que fazer. Entendeu? A criança, ela quer coca, ela quer passear, ela quer tomar todas na noite e tal, né? O adulto, ele sabe que ele tem 10, 20, 30 anos, que ele precisa investir agora. Então, cada dia que passa, cada mês que passa, cara, sem você investir nessas oportunidades, é literalmente uma sabotagem do teu futuro. Você vai continuar nesse mesmo patamar da infância prolongada. A gente confunde a autonomia que a idade traz com maturidade e vida adulta, mas não é. Não é. A maturidade, a vida adulta, ela está relacionada a você fazer aquilo que você deve fazer. São as suas responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Mas olha só, se me permite, eu vou passar para o comentário aqui da Lili, mas a gente bate muito nesse martelo, porque virou um comércio muito grande de treinamentos, de qualquer coisa. E realmente, eu sei de profissionais que fazem com os melhores canhões de luz, as melhores campanhas promocionais, aquela coisa que parece Hollywood. E aí eu sei de vários ex-treinadores meus que vão e nem participam. Ele fala, que eu termino lá, tá o certificado lá no final. Sou formado nisso, naquilo, eu fiz tal curso, mas eu não fiz nada. Não fez. Bem, uma coisa que a gente bate muito no martelo aqui no trabalho, aqui não é o lugar disso. Se você quer atalho, aqui não é o lugar. A gente realmente não tem atalho. E eu sempre falo assim, quer aprender a nadar? Você não vai aprender a nadar assistindo palestra e lendo livro. É nadando. E a gente vai nadar muito esses 12 encontros. Porque realmente é isso. A gente está indo contra toda a maré da educação. Gente que está aí só pensando no cartão, só pensando no Pix e dane-se.
Eu, de fato, aí a Aline que está aqui, que ela possa ver, a gente conversa toda semana com o pessoal, porque a gente está junto. O resultado de vocês é o nosso. Não tem atalho, é coisa séria mesmo. Então, Uhum. sensacional o teu comentário aí, Rodrigo, porque é por aí mesmo, né? E ou a pessoa assume a pompa ou não vai. Olha lá, a Aline falou assim, ó, se o meu arquétipo for inocente, e se eu quiser mudar para um governante, como eu faço? Pode existir isso? E se eu mudar, eu vou estar sendo uma pessoa falsa? Não estarei sendo eu mesma? Vou viver um personagem? Ó, tá dando Olha chacoalha só, aí, manda essa lá. pergunta é muito boa. Vamos lá por partes. Primeiro, você pode sim mimetizar todos os arquétipos, porque nós temos todos os arquétipos transitando no nosso inconsciente. Mas a nossa criação, estruturas psíquicas, coisas que a gente nem consegue explicar, nos levam a determinado arquétipo. Beleza? A gente passa por todos, em algum momento, mais alguns, mais outros, né? Isso. A gente transita. A gente pode passar uma fase em um, entrar em outro e assim vai. Só que o que acontece? Você pode até fazer muito bem essa mimetização do personagem arquetípico. E dá até certo, não tem problema. Só que tem um princípio na psicologia que é que o self, que é o você mesmo, e o ego, que é o personagem principal da sua saga, eles precisam estar interconectados como se fosse uma intersecção assim de dois círculos. Eles não podem nem estar um dentro do outro e nem separados. Quando você começa a fazer um personagem e prolonga muito esse tempo, você gradualmente faz isso aqui, olha. Você separa os dois. Aí você começa a sentir aquele vazio interior e começa a sentir a dor do vazio de não ser você mesmo. Isso cansa. É um teatro que cansa. Quem nunca viveu isso dentro de um relacionamento? Você ficar denegando, certo? Ficou ruim o áudio aí? Baixou, mas voltou. Tá. Você ficar ali denegando o seu jeito de ser, até que chega no momento que a sua mente, a sua psique, o seu coração não suportam mais. Você não aguenta mais continuar naquele processo. Tem gente que cria, isso na psicologia, na psicanálise, se chama desassociação. Você se desassocia e tem gente que fala de si mesmo em terceira pessoa. Ah, o Rodrigo, gente. O Rodrigo. Tipo, a pessoa ela tá tão distante dela que ela se critica em terceira pessoa. Com certeza você já viu alguém que faz isso, sabe? Porque ela tá tão infeliz que ela já não se reconhece mais. Então você não pode prolongar os personagens. Você tem que identificar e acreditar que se alguém gostou já na sua vida de você por quem você é, se você já vendeu, fez negócios sendo quem você é, por que você vai querer investir em fetichizar uma coisa que você não é? E detalhe, todas as outras pessoas da Terra, todos nós, a gente tem um sexto sentido para saber se a pessoa está sendo autêntica ou não. Sabe quando você pega e bate o olho e fala assim, meu, falsidade. Nossa, como fulano é falso. A pessoa nunca te enganou, mas você sente aquilo dentro do teu coração e aquilo afasta as pessoas. A pessoa fica fazendo muito teatro assim na internet, parece que você sabe quem está falando de verdade e quem está fazendo personagem, cara. Você sente. Então, o grande segredo do jogo, do marketing, do branding, do networking, da venda e tal, é a autenticidade. Você tem um campeão de vendas lá no teu trabalho. Não fica tentando imitar o jeito dele, porque ele não é você. Faça você a sua estrada. Esse é o ponto. Claro, existem elementos interessantes que você pode usar para você fazer o seu visual de forma a se aproximar de um determinado arquétipo. Mas o seu comportamento nunca vai conseguir ser realmente transformado dessa maneira a ponto de você abandonar a sua essência. Quando vier a pressão e você estiver abalado emocionalmente, o seu verdadeiro ele vai tipo, ele vai sair da jaula, entendeu? Ele vai sair da jaula. Então você tem que abraçar o seu selvagem interior. Você tem que ser assim, quem você é. É isso que as pessoas vão gostar. Não adianta você querer, tipo virar uma almofadinha ou virar o porra louca e tal, só porque aquele nicho ali. Na verdade, o nicho se cria ao redor de você. Você tem que ser um sol que tenha uma magnetização natural das pessoas por quem você é.
Se não, cara, você vai ficar refém da expectativa das outras pessoas. Esse lance de você querer mudar o teu arquétipo é meio que uma tentativa de agradar um determinado público. Isso é tudo que não dá certo. É. E é sensacional, perdão, Tati, mas eu vejo assim, e às vezes não é nem de má fé que a pessoa faz, né? Ela faz, como você falou, como é que mimetismo, né? Mimetismo, A aham. gente usa na área da PNL sobre modelagem, né? Não, É diferente, não né? A pode. modelagem é positiva. Então, mas assim, a pessoa às vezes ela acha que aquilo é correto e que aquele formato que é, mas se aquele não é o dela, você quer aquele padrão, né? E não é, né? Então fica fake, fica chato, mas às vezes quem que ele está enganando em primeiro lugar mesmo é ele mesmo. Nem ele, a pessoa sabe. Então ela E acaba. esse é o problema, porque quando você está simulando uma personalidade, o primeiro a perceber que está errado é você. E é por isso que as pessoas não compram. Porque você sabe que você está enganando. E essa energia do eu não sou isso, mas estou tentando ser, é o que faz as pessoas não comprarem aquilo. Vou dar um exemplo da época de escola. Tinha aquele cara que ele era desencanado, entendeu? Descolado e tal, que chegava nas menininhas. Aí dali a pouco o quietão da sala, que não pega ninguém, resolve tentar fazer aquilo. Fica ridículo, cara. É ridículo, é uma coisa ridícula. Percebe? Olha só, a gente tem que trazer esses exemplos lúdicos da infância porque eles são os melhores, porque era onde as Claro. emoções ainda mais afloravam. E você sabe exatamente do que eu tô falando, velho. Fica envergonhado, né, cara? Viu? Você falou um negócio ali que eu acho que é sensacional. E muita gente eu tenho certeza que não conhece. Hein? Que raios que é a tal dessa jornada do herói que você comentou no começo da live. O que é isso? Cara, Jornada do Herói é uma estrutura, uma narrativa que ela é contada desde os tempos antigos. Ela se repete, vem aí, assim, quem ressuscitou isso no cinema foi o escritor ali, o diretor do Star Wars. Deixa eu lembrar o nome dele. Como é que é o nome George do Lucas. Jorge Lucas? Para quem não sabe, né? O cara que trouxe de volta na literatura de forma mais profunda os arquétipos, ajudou o Jorge Lucas a escrever o roteiro do Star Wars. E por isso que ele O explodiu. Joseph Campbell, O né? Joseph Campbell, exatamente. Ele ajudou a escrever o Star Wars. Então, é uma estrutura narrativa que você consegue identificar em todos os filmes. E por que ela se conecta? Porque esse ciclo da jornada do herói é o que todos nós passamos. Você pode ver que existem pontos-chave em todos os filmes. Olha só, acontece uma situação complexa, ele ganha, e aí de repente ele ganha um poder, alguma coisa acontece, aí na hora dele iniciar a jornada ele começa a duvidar dele mesmo e foge do conflito. Por exemplo, o Homem-Aranha, antes dele ir combater o crime e tal, ele foi lá brigar lá naquele lugar para ganhar uma grana e o tio Ben morre. Então, alguma situação terrível acontece por conta da sua negligência e você tem que decidir dar o próximo passo e ir em busca da sua jornada do herói, de você realizar aquilo. Então, você passa por um ciclo de duvidar de si mesmo, de você e de repente você fazer porque é preciso. No próprio filme do Homem-Aranha, ele vai lá e faz porque ele sabe que ele precisa, porque ele começa a perceber o lugar dele no mundo. É como se ele não consegue mais viver sem realizar aquilo. E você pode ver, todos os três filmes do Tobey Maguire fala muito sobre isso, sobre você não conseguir identificar o seu lugar no mundo. A Por isso jornada que do foi mais herói sucesso, né, que os outros, né? é tudo sobre individuação, é tudo sobre saber quem você é. Essa é a jornada psíquica de todos nós. Essa é a beleza da jornada do herói. Quando você consegue transitar por esse processo, trazendo isso à consciência, entendendo ele e percebendo onde você está, você consegue com mais clareza dar os próximos passos e perceber, cara, o mundo não está perdido, você não está numa fase de fossa nem nada disso, você está simplesmente na fase de você duvidar de você só. Não é que o mundo está ruim, é que você não abraçou nem a você mesmo, você não se aceitou ainda. Como é que o mundo vai te aceitar? Eu vou te contar um segredinho aqui, eu tô só salvando aqui o material. É,
Você sabia que parte das minhas lives que fizeram mais sucesso, eu segui exatamente o script da Jornada do Herói, porque como todo mundo tem, e lógico, algumas histórias a gente já sabe previamente o perrengue que se passou e para onde é que foi e como é que voltou. Mas às vezes nem a pessoa sabe. Quando você vai conduzindo com perguntas, e a pessoa vai, chega, e vem, e aí ela termina aquilo tudo, a própria pessoa entrevistada fica emocionada de passar por tudo aquilo e relembrar. E quem ouve se conecta. Esse, né, é o segredo dos filmes, né? Todo mundo segue esse padrão porque é assim, é a vida. Mas assim, aí a pergunta, me desculpa agora a minha total ignorância assim, nesse sentido. Por que todo mundo tem uma jornada de herói? Independente do nível, da circunstância, né? Lógico, existem coisas gigantescas assim, que viram filmes, inclusive, né? Mas todo mundo, se seguir aquele padrão, ele teve isso aí. E qual que é da humanidade? Porque se tem relação com o inconsciente coletivo, Tem. e todo mundo tem essa pegada, né? Essa pergunta é maravilhosa e o insight que eu tive agora é mais incrível ainda. Veja, quando nós éramos crianças, o nosso self ele era íntegro. Você não sabia o que era preto, branco, rico, pobre, mulher, homem. Você não sabia nada dessas dimensões da realidade. Aí, de repente, veio alguma situação na tua vida, ou várias situações que craquelaram esse teu self, machucaram ele. Às vezes, o atraso de uma chupeta foi suficiente para te criar um trauma, né? Às vezes, situações mais graves. Então, o que a gente fez? A gente criou uma carapaça psíquica que se chama ego. E esse ego vai ganhando vida própria ao longo do tempo. Por quê? Porque é uma forma de proteger o seu você mesmo, o seu self, o seu eu mesmo, vamos dizer assim. Então, com o tempo, esse ego ele vai se tornando cada vez mais forte. Principalmente ali na fase da adolescência, que é a época em que ele começa a querer expulsar todo mundo, porque ele está querendo ganhar o quê? Uma autenticidade. Eu não sou mais meus pais, eu sou eu, mas na verdade ele é o ego. Ele está construindo um ego, que é uma fortaleza para ele conquistar o mundo. Só que com o tempo, esse ego, ele vai gerando essa sensação de vazio, que eu estava falando antes. Por isso que esse processo ele é obrigatório, todo mundo passa por ele, porque quem não passa por ele, o que acontece? Continua vinculado aos pais de forma visceral, e aí vira aquela pessoa absolutamente passiva, dependente, sem suficiência emocional para todas as coisas, não sabe tomar decisões, ou seja, não construiu uma individualidade. Primeiro vem individualidade. O ego traz a individualidade. Né? Hã? A síndrome do Peter Pan, né? Um prolongamento da adolescência e ele não vai para a maturidade, ele não chega nesse... Uma relação de conexão profunda, assim, no sentido de ser os pais, de querer agradar os pais, sabe, aquela coisa assim, o filhinho da mamãe e a princesinha do papai. A pessoa então, continua... a pegada, então, é assim, né? E a pessoa ela pode ter vários períodos e eventos que criam essa jornada do herói na vida. Mas quanto mais cedo, maior tem relação com o nível da maturidade, desse ritual de passagem daqui para lá. Isso. Então tem gente que vai fazer isso com 30 anos, tem que fazer com 15. Tem gente que ainda não completou o processo de individualidade. Não repeliu os pais ainda. Por mais velho que seja. E eu não estou falando de perder contato com o pai. É no sentido de não permitir que eles sejam a tua consciência. Olha só, isso é muito importante. Não permitir que eles sejam a sua consciência. Você começa a repelir as pessoas que tentam dominar a tua mente. Então você cria um ego, uma fortaleza. É tipo, eu sou eu, porra, né? Ninguém me manda. Isso aí é o adolescente chutando a porta do quarto e tal. Isso é absolutamente natural. Ele está desesperado para ele ganhar autonomia, independência, individualidade. Ele quer ser apenas ele. Depois disso, cara, vai para o processo de individuação, que é você quebrar o seu ego e descobrir quem você realmente é. É um retorno ao self, é um retorno ao Éden. É a nossa busca interior. A gente começa no Éden e deseja o retorno dele. Essa é a busca do Graal da mitologia nórdica medieval. A busca do Graal que os cavaleiros iam, eles estavam em busca de seus selfies. O rei Arthur é o nosso self na mitologia. Ó, tô até arrepiado.
cada um dos 12 cavaleiros representam um arquétipo dentro da mitologia. Sim. E será que essa é uma das razões que a gente tem tanto apreço por filme medieval? Porque é interessante, né? Eu vejo, já tive algum coach meu também que falou, você não sabe de mais algum filme que tenha medieval que eu gosto de assistir? Só esse tipo de filme. Parece que é uma coisa que é da nossa essência, né? Acho que faz Isso. isso aí, né? Exatamente. E você vê, cara, o Rei Arthur, cara, eu acho que é o personagem medieval mais regravado da história. Todo mundo faz uma história diferente ali, porque é sobre nós. O Rei Arthur é o seu eu verdadeiro. Tanto que o herói da jornada do herói na mitologia do Rei Arthur não é o Arthur, é o Percival. Que Percival significa tipo inocente, o inocente, o tolo, o bobo, na verdade. Ele é o arquétipo do louco. Ele é um bobinho, ele é um tolo, ele é um inocente. Dentro do tarô, ele é a carta 0. Então, ele no desenho da cartinha do tarô, e eu não falo isso para tiragem de tarô, porque é como se fosse uma cartilha de desenho antigamente para falar sobre psicologia que eles tinham antigamente, entendeu? Isso na verdade. Então, assim, ele tá de frente para um precipício e não tá nem aí que ele tá de frente para o precipício, ele simplesmente está olhando para o sol. Ele tá indo rumo ao desconhecido, à aventura pessoal da vida. Olha aqui, ó, deixa eu só fazer um comentário. A Mili contou que o teu exemplo lá da chupeta foi sensacional. Ela lembrou disso que aconteceu na vida dela, dando risada aqui. E eu queria te perguntar sobre a questão da jornada do herói. Isso dá para se aplicar ao brand pessoal, também a marca de empresas? Eu acho que toda empresa, quando você pega, por exemplo, a própria Coca-Cola, o McDonald's, cara, é só você assistir o filme lá do McDonald's, que está no Netflix lá, Fome de Poder. Cara, aquilo ali é a jornada do herói, velho. O cara, ele teve a fase que ele era um bosta, que ninguém acreditava nele, nem ele mesmo, e de repente ele começou a ouvir áudios lá, aqueles áudios de disco, né? De empoderamento e tal, ele descobriu o lugar dele no mundo, e ele foi pra cima, cara. Ele foi realizar aquilo que ele sabia fazer, que era meio que enrolar as pessoas, fazer negócio e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele fez um negócio que superou a própria ideia inicial, ele passou, ele simplesmente deu um salto quântico no negócio. Então, cara, tá tudo relacionado a isso, a saber quem você é no mundo. Nenhum desses caras chegam nesse ponto sem passar por esse processo. Se os pais fossem sábios, cara, eles iriam lidar com a jornada do herói desde cedo, cara. Eles iriam identificar no filho qual que é a fase que ele tá, para poder acelerar esse processo, sabe? Para tornar esse processo consciente para a criança. Porque quando você tem... Olha só que louco, se para nós adultos é difícil identificar isso, para a criança seria muito mais fácil, porque os neurônios têm conexões muito mais poderosas nessa fase. Então eles iriam fazer as conexões lúdicas muito mais fácil. É o momento do espelho, né? Uhum. Essa é a hora. Essa é a hora de contar a história e realmente educar, né? Aí é o poder das metáforas e essa conversa toda aí. Storytelling, cara. Aí vem se a gente voltar para a questão do filme ali, né? Aliás, né, todos os filmes com fatos verídicos, fora esses do mal, né, do anti-herói, mas no geral é tudo a jornada do herói mesmo, contando cases fantásticos. Eu sou meio viciado em filme de histórias reais, sabe? Tem cada história que não dá para acreditar que os seres humanos passaram e superaram, né? Acho que seria muito mais do que herói. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Para algumas pessoas pode ficar meio estranho assim, né? Pô, mas é advogado, fala de arquétipo, como assim, né? Como é que isso se aplica ou se relaciona, né? Essa área dos arquétipos com direito? O que você pode falar isso pra gente mais? Né? Você já falou um pouco lá no começo, mas tem mais coisa aí? Por que eu me meti nesse rolê? Primeiro, por causa do autoconhecimento. Começou por aí. Eu lembro até hoje do primeiro livro que eu li sobre isso, e eu vi a primeira vez a palavra arquétipo, só que eu nem sabia do que se tratava. Depois, eu me aprofundei porque eu vi a tendência, eu comecei a enxergar os arquétipos, as estruturas psíquicas da jornada do herói, nos filmes, no branding, antes da galera até começar a escrever sobre isso. Aí veio para o Brasil o livro da Carol e da outra lá, eu nunca lembro o nome delas. Aí eu devorei aquilo e falei, nossa, cara, que incrível, vou me debruçar nisso aqui. E assim, eu comecei a usar isso para desenvolver o meu branding pessoal.
como advogado. Então eu tenho um posicionamento muito claro no meu Facebook. Todo mundo me conhece, tipo, com determinados aspectos de personalidade. Inclusive, assim, eu tenho uma personalidade de advogado do mal, assim, sabe? De ser meio ardido, assim, sabe? E quem me conhece de verdade sabe que, tipo, eu sou um amorzinho, entendeu? Eu sou gentil, agradável com todo mundo, tipo, me preocupo com o bem-estar, entendeu? Eu quero saber por que você tá assim e tal, não sei o quê. E assim, tipo, eu não... Quem me vê lá tretando na internet, dando corte seco e tal, não sabe quem eu sou aqui no escritório, na vida privada, entendeu? Mas aí é que tá, esse é o meu arquétipo, cara. É um personagem que você coloca ali nas redes sociais, que tem algo em você ali, que tá em você, só que você administra isso, entendeu? Pensa assim, cara, um jeito para entender bem isso. Você é a mesma pessoa, você conversa as mesmas conversas que você conversa com seus amigos mais íntimos no bar, na frente da sua mãe, num almoço de família? Não. Não, né? Claro que não. É isso, cara. Você tem dois arquétipos para cada aspecto da sua vida. Ou seja, você cria, literalmente, você cria personagens e tá tudo bem. Sim. Só que ele não pode estar tão distante de quem você é. Por isso que, por exemplo, se você for ver bem, o personagem que a gente cria no almoço de domingo é aquele personagem mais restritivo, na verdade. É o menos Ó, autêntico. minha mãe dando risada aí, ó. Aí, ó. Não me entrega, hein? Mãe, ele não tomou cerveja comigo, não, viu? Ó, dona Jussara, a senhora não conhece seu filho, hein? Não tomei cerveja com ele, não, viu, mãe? Só almoçamos, viu? Ai, ai. Então, assim, Deixa cara, eu comentar todo um negócio mundo que me cria. ocorreu aqui. É, assim, ó, uma coisa que eu acho muito legal sobre isso é assim, eu não sei que raio que acontece, lamentavelmente ou não, especialmente profissionais autônomos, liberais, né? Vamos pegar um exemplo aí, um advogado, sei lá, um psicólogo, um fisioterapeuta, sei lá. Muitas vezes a pessoa não se entende como uma unidade de negócio. Porque é importante ter realmente uma gestão financeira, é importante realmente, né, trabalhar seu RH e toda essa saúde de forma holística e tal. Então, veja, vamos pegar um advogado. Olha a diferença do advogado Rodrigo tendo esse tipo de conhecimento em mãos. Todas as pessoas que ele vai atender, ele faz outras leituras da fala, do posicionamento corporal, do jeito que a pessoa é, de como chegar mais rapidamente nos resultados que ele quer chegar. Eu não estou falando de manipulação, estou falando de influenciação, entender, porque ele sabe as dores, ele sabe outras coisas, inclusive até se a pessoa está falando verdade ou não. Vocês têm noção do poder de um tipo de coisa dessas? No módulo nosso aqui de vendas, a gente ensina também a questão dos posicionamentos corporais de fazer essas leituras. Existe uma gama muito grande de advogados fazendo esse tipo de curso, inclusive juízes, para entender. Porque, assim, às vezes você pega lá N provas, né? Ou não bons profissionais, não se provam coisas, mas a pessoa não está sendo verdadeira naquilo que ela fala. Não. Quanto é que vale isso para isso, ou para fazer uma venda, por exemplo? Um advogado que vai lá fechar um contrato, conversa com uma pessoa, sabe o que é verdade ou não é, se é ou não. Então, veja, são informações que aceleram processos, são informações que encurtam os caminhos e ajudam, como ele falou, né? Existem visões transversais. O que é que tem a ver? Bom, com certeza o Rodrigo é um advogado diferenciado, porque ele faz leituras de cenários, de cruzamentos, eu tenho certeza, porque ele é assim, ele vê, faz isso por causa disso, daquilo, e ele consegue assumir uma outra profundidade no trabalho dele. Conseguir botar uma informação legal, acho que isso aí é legal. E às vezes o cara, não, é só direita, só direita, só direita, só direita. Legal. Mas é importante, pessoal de direito, eu vejo, ó, vou dar um exemplo, tá? Fiz um orçamento e não aceitaram para um escritório de advocacia grande aqui da região, porque os advogados nota 10 selecionados para trabalhar no escritório de advocacia não tinham poder de convencimento e comunicação. Tinham vergonha de falar no tete-a-tete, de olhar no olho, não vou nem falar de câmera. E, invariavelmente, o cara vai um momento fazer uma entrevista na rádio, sei lá,
com microfone e tudo. A gente é holístico. A gente tem um monte de coisa. Ah, fez tudo isso, mas eu não sei realmente trabalhar tal e tal coisa, lançamento de grana, trabalhar diversificação. Está jogando fora. Veja, quando o Rodrigo fala isso, né, eu mesmo preciso aperfeiçoar muito essa questão aí dos arquétipos. Você é um bom tanto, mas assim, estou infinitamente a menos que ele, que é um grande especialista. Claro que é legal. Você vai conversar com a pessoa, você já pum, 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 você já bateu um raio-x. E quando você tem, e nem a pessoa sabe que ela é, cara, você consegue fazer coisas alucinantes. Fala um pouco disso, porque assim, eu acho que a galera não tem noção da profundidade, de quanto que vale isso, porque você sabe exatamente quais são as palavras que ajudam as pessoas, você sabe exatamente como conversar com ela, o que vai ajudar, e como não errar, porque assim, tem coisa que para tal perfil você está perdendo a pessoa. Eu E vou você contar um sabe, caso, né? eu vou contar um caso aqui. Vocês, Conta, manda assim, aí. ó, a nossa experiência aqui no escritório é, se a pessoa cai aqui, o percentual de fechamento é muito alto. Muito alto. Se a pessoa chegou até aqui, não tem aquele negócio de, eu vou ver, eu vou em outro lugar e tal. Não. Ela entrou aqui, a gente conversou com ela, ela pode até não fechar na hora, mas passa ali, tipo, 30 dias, ela brota aqui de novo e vem, entendeu? Então, assim, mas eu vou contar um caso, cara, que foi muito cabuloso. Veio aqui um rapaz e tal, né? E ele veio com a mãe e com a mulher. E, assim, elas queriam que ele cortasse contato com a própria filha. Aí eu fiquei ouvindo elas falando, e ele quieto. Aí eu peguei e falei assim pra você, pra ele, né? Cara, quantos anos você tem? Aí ele falou, tinha uns 35, sei lá, quase 40. Eu falei assim, você não vai falar nada, não? Quem é o homem aqui na parada e quem que é o pai? Você não vai respeitar a sua história, a tua linhagem, você vai continuar dando ouvido a elas? Na lata, na frente delas. Aí eu falei assim, você tem que honrar aquilo que você gerou. Senão isso vai ser um fantasma na sua vida inteira. Resultado da ópera. A gente entrou com o processo e ele largou da mulher, da companheira que não queria que ele tivesse contato com a filha. Então, assim, cara, você tem que identificar que ali existia um homem ferido. Não, Dentro sim. da mitologia do Percival tem o rei do Castelo do Grau que ele está com uma ferida que não cicatriza. E essa ferida ela é uma flechada nos testículos. Olha. Enquanto o homem não se afasta dessa maneira da mãe, não no sentido do afeto, ele tem que saber amar sem ser apaixonado. Ele não entra para a vida adulta. Aí ele começa a negligenciar os aspectos da masculinidade, como é assumir um filho. Pode ver, a nossa experiência aqui, todos os caras que negligenciam filhos são filhinhos da mamãe. São super protegidos pela mãe. Olha, isso é arquetípico. A minha leitura, se aqui em Foz do Iguaçu tiver outro advogado com esse conhecimento, eu desconheço. Olha aí. Então, E se veja nos casos de alienação parental, isso aí é ouro puro. ouro puro, Ouro entendeu? puro. Explicar isso ali, entendeu? E explicar ali, tipo, cara, isso, por exemplo, esse conhecimento numa audiência de instrução, você fazer perguntas ferinas que abalem a pessoa ali e tragam as coisas à tona, elas são muito poderosas, cara. Então você começa a ver ali as interações que as pessoas têm e não percebe, por exemplo, que ele estava projetando na mulher a própria mãe. Por isso que ele não conseguia se rebelar. Pensa, cara, você tem uma filha e a tua mulher começa a dizer para você não conviver com ela. Cara, que tipo de mulher é essa? O que você quer com um ser vivo desse? Entendeu? Isso aí não serve nem para limpar o chão com a cara, entendeu? Não serve. E o cara permitir que isso acontecesse Isso. sempre, né? Até imagina, né? Fica imaginando o cara. E aí ele chega um dia no escritório de advocacia que ele acha que no geral é isso, conversa, fala, pá, vamos fazer aí. E aí o cara chega lá e dá-lhe uma virada ali. Porque assim, de verdade, e isso é sensacional falar. Às vezes,
cara levaria meses, dependendo da técnica terapêutica que ele levasse, ou anos até para chegar nessa informação. E tu, em 2, 3 palavras ali, você não salvou só um processo, você salvou a vida desse indivíduo, desse sistema familiar, cara. Exatamente. Você Foi foi bem. pá, assim, né? Mas assim, de cirúrgico na ferida, né? E é nítido, né? O pai, a figura do pai na estrutura familiar, ele é o castrador. Ele que deveria fazer isso com o filho. Mas provavelmente pai distante, trabalha demais, não tem nenhum interesse em entender esses processos, entendeu? E aí ele simplesmente não faz os cortes castradores que ele deve fazer. O que é a castração do pai? É ele divorciar o filho da mãe. Essa é a castração do pai em Édipo. Ele Sim. divorcia o filho da mãe. E quando o filho não faz esse divórcio, ele passa a vida inteira sem entrar na masculinidade adulta. Por que vocês acham, gente, que os caras vão lá, fazem filho e não querem assumir o filho? Porque não entrar na vida adulta. Aí você vê o cara fica chorando que não tem dinheiro e tal, mas o cara tá em todo o rolê, nas noites e tal. Por quê? Porque ele tá tentando prolongar a adolescência. Essa é a grande verdade. O cara tá na noite aí, é adolescente, cara. O cara que tá toda noite lá em arguilho, escambau, essas coisas todas aí, é adolescência prolongada. Não se É engane. impressionante, né? É o pior lugar, gente. Ó, meninas, se estiverem aí ouvindo, é o pior lugar para achar namorado. Não vão. E ó, gente com 40, 50 anos, com postura de guri, sabe? Não trabalha. E aí a gente fala, né, a discussão agora nem trabalha, nem estuda. Isso aí contamina. Então a pessoa até pode se relacionar, né? Assim, não é o saudável. Ah, não, eu vou levando. Mas você se contamina com esse tipo de comportamento. A pessoa começa a assumir posturas viciantes de prolongamento da adolescência. Como assim, né? Eu falo, meu, tenho 25 anos, tem 30, você não tem, você tem 14, você tem 12, você tem 13. Isso é incrível, percebam. Olha aí, ó, gente. A quantidade de porcaria que a gente está criando e deixando aí, né? E ó, uma frase muito foda que eu vi essa semana, que foi o seguinte: o companheiro que você escolher vai definir até onde você vai chegar. Ele falava assim, acho que foi o Pablo Marçal que ele falou, o teu companheiro, não, foi o Strider. Ele falou assim, ou ele vai ser um suporte para você, ou ele vai ser o teu companheiro de batalha. Um dos dois. Se for o elemento passivo, ele vai te puxar como um imã para baixo e você vai entrar no modo passivo também, você não vai ter a força necessária para crescer. Então, tem aquela frase, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. O inverso também. Por trás de cada grande mulher tem um grande homem, sim. Agora, se me permitir, eu quero falar mais uma coisa ainda. Porque assim, as parcerias têm essas afetivas de relacionamento conjugal, né, afetivo. Mas as parcerias vão além, sociedade, seja o que for. Então, assim, chamei alguém. Vamos pegar um exemplo aí. Mas o que você realmente quer da vida? E aí você também vai ver o que quer e quanto que é esse querer. O quanto Então, quer. tá, você chamou um sócio, mas o mapa mental dele é uma pessoa que só pensa no máximo da vida em ganhar 10, 20 mil por mês. Então você só vai até ali no máximo. É porque você está condicionado com a visão do teu sócio, não adianta. Claro, e aí olha só, essa é a razão de ter que ser, é importante, é essencial o casal se trabalhar junto, a sociedade se trabalhar junto, e a empresa como uma egrégora energética, emocional, valorética, se trabalhar junto, porque não adianta só o líder. Se o resto do escopo não pensa maior, não expande, não vai. Não vai. Cara, mas isso é tão sério que eu desenho, cara. Eu chego a fazer preço promocional quando é casal, quando é mães e filhos, quando são sócios, porque assim, não tem lógica. A pessoa trabalhou a relação com a grana. Entendeu? Mas um é altamente gastador e o outro altamente poupador. Vai dar conflito, cara. Não tem como dar certo. Então, mas isso é para tudo, né? Os acordos, os estabelecimentos. Eu acho sensacional esse comentário, porque é isso, cara. É tudo agrupamento. Se só um vai, ele vai ter que puxar o resto. É difícil. Sobrecarrega. É difícil. Você pode até. E aí, eu já vi, ó. Olha que louco, né? Sabe das coisas que mais acontece comigo aqui? É o marido
ou a esposa, ou os pais escondido, né? Mas especialmente marido e esposa, um pagar para o outro escondido e falar, pelo amor de Deus, não deixa a pessoa saber que eu estou pagando, que ela precisa. Eu falo, tá, mas se a pessoa não quer, né? Então você vir primeiro, né? Mas é impressionante. É impressionante. É puxar a gente com o freio de mão puxado. O carro não vai. Não Esse vai. comentário é ótimo e é real. É real. Uma sociedade não vai. Na Olha para quem. E mitologia, nós somos, né? Nós tem somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Ponto. Na mitologia você vê Zeus e Hera, né? O casal lá do Olimpo. Só treta, só problema. Os 3 filhos que eles tiveram do casamento foi o deus da guerra, intriga e, se não me engano, da juventude. Barraco. Hã? E o barraco. Não, era treta. A vida deles Sim. era treta. Por quê? Porque Hera é o arquétipo do governante. A gente fica fetichizando o governante, mas quem governa, ele governa aquilo que já existe. O empreendedor, gente, não é governante. O empreendedor é o caçador. Ele caça. O Então, governante é o empresário, né? o empresário é o governante, exatamente. O Isso, empreendedor exatamente. é o caçador. É o esquema. Eu abordei na. Nós temos uma aula sobre Power Business, eu explico lá com base lá no Pai Rico, Pai Pobre, exatamente. Do empreendedor para o empresário existe um caminhaço para fazer. Total. Abrir, ter ideia, blá, 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 né? Mas aqui é o maduro. Esse é o homem. Aqui ele está num outro formato, de fazer a Isso. coisa item por item. Show de bola. Pô, que sensacional, irmão. Muito legal, né? Como é bom crescer e evoluir Tinha e que tá fazer, sempre sabe, tinha que aprendendo. fazer uma aula pegando assim essas estruturas assim do empreendedorismo e tal e aplicando o campo dos arquétipos simultaneamente. Isso ia ser louco demais. Ah, eu já tive ideia aqui de uns 2, 3 cursos diferentes aqui, cara. Só fazer, cara, Muito fazer uns legal. shot aí Muito e legal. testar. Vamos Porque, lá, vamos cara, lá. Olha psicologia é só. incrível, velho. Nossa, psicologia é incrível. Pessoal, vou passar para a última pergunta. Nós também já estamos passando quase meia hora, né? Vai ser 1 hora e meia nossa live aqui. Vai dar Antes da duas. última pergunta, ó, vai vir dicas importantes agora do Rodrigão, tá? Mas deixa eu falar de novo, galera. Galera, galera. Poxa, segunda-feira vai começar um treco. Não tô brincando, não. Ano passado o lote era promocional, tá? Escola de negócios. Ah, mas é só para quem é empreendedor. Não, cara. É você e o seu negócio, a sua carreira, a sua pessoa num outro patamar. Inteligência emocional, capacidade de negociação, relação com grana, cara. A conta vai vir, gente. 2030, até 2030, os estudos dizem o seguinte, ó, até 85% das pessoas, as carreiras vão deixar de existir ou vão se transformar. Então é importante ter musculatura de mudança, ter inteligência financeira. Tem uma galera que não se trabalhou financeiramente, não sabe o que é da vida e quanto é que vai correr para isso. E trabalhar com paixão. São musculaturas do profissional do futuro. O que significa isso? Independente da área, isso vai contar para você crescer. Gente, essa escola são 12 encontros para dar uma revolucionada na cabeça com exercícios práticos. Tem medalha, tem selo, tem prêmio, tem troféu, tem o caramba 4. E tá aqui o Rodrigão, é um dos 13 tubarões brancos que vai passar conteúdo sensacional. Porque vocês viram que ele falou, o danadinho falou de arquétipo até agora, mas ele não explicou um por um. Mas lá naquela noite ele vai explicar da masterclass dele, a gente vai entender como é que a gente vai aplicar exatamente, né, isso no dia a dia. Pessoal, não é brincadeira. Esse trabalho ele vale, segundo o consultoria de São Paulo, R$6.000. Nós estávamos com um lote promocional no passado, tivemos uma turma de mais de 40 pessoas. E esse ano, o mundo está do jeito que está, com a crise que está. A gente optou assim, o Instituto Hack, ó, vamos ajudar o mundão, vamos fazer o melhor. Tá tudo certo. Vamos criar uma turma assim, praticamente de custo. Quando eu estou falando para vocês, a gente tem só 3 vagas com esse custinho aí, que é 87%. Eu estou dizendo, é uma bolsa de 87%. É custo. Então escreve aqui no direct, ou no meu, do Rodrigo, eu quero. E amanhã a gente conversa. Se você não pagar uma vez, você vai pagar parcelinhas de R$75. Ridículo. Sabe por quê?
vou falar para vocês, porque durante os trabalhos a gente tem exercícios que envolvem grana. Estou falando sério. A meta é a pessoa pagar o curso inteiro com dinheiro que ele arrecadou durante o curso, e se ele se esforçar bastante, ele paga mais de uma vez. Rodrigo, você sabia que o campeão do ano passado ele saiu com R$ 3.500 de lucros extras? Ele pagou o curso quase 2 vezes e meia. A ideia é essa, só que assim, ó, como é que é a musculatura do cara? Esse cara aí é o tal do Bruce Brussolo, radialista, que corre atrás e tal. O bicho tá arrebentando. Então, veja, faça acontecer, escreve ali, ó, galera especialmente do mapa de relacionamentos do Rodrigo, que são a maior parte dos convidados, aproveita, cara. Eu não estou brincando, não. É método, é sério, é correto. Provavelmente, tá? Agosto, setembro, a próxima turma, não vai rolar nunca mais isso aí. Tá? Aproveita, confia em mim. Bora lá. Rodrigão, última pergunta do nosso trabalho. Valendo R$ 100.000. 1 milhão. 1 milhão de reais. A gente já percebeu que isso impacta de forma sistêmica várias coisas. Mas, assim, quais seriam, tá, as áreas mais impactadas da vida com esse saber e com a prática desse saber? E eu queria te pedir que se você pudesse dar umas dicas para a galera que está vendo, como é que eles podem absorver mais esse conteúdo, aprender mais e também, de repente, colocar em prática. O que você sugere também? Então, duas em uma, né? Cara, eu acho particularmente que o campo profissional, ele é como se fosse um resultado óbvio de você equilibrar e lidar com os outros campos. Uma pessoa com desequilíbrio emocional em casa e tal, essas coisas, sem saber lidar, sem ter consciência do que ele está vivendo, ele não consegue lidar com o campo profissional. E se ele lida, é pela escravização e excesso de trabalho. Entendeu? Ganha muito dinheiro, mas é aquele dinheiro da escravidão, vendendo o tempo, ou seja, o empresário. O empreendedorismo, ele é aquele salto quântico que a pessoa tem quando ele consegue enxergar de forma clara tudo que ele tem ao redor dele. Inclusive, muitas vezes, abrir mão e se desfazer daquelas coisas que são tóxicas para ele, que ele consegue enxergar depois que ele percebe que ele é um indivíduo. Então, quando a gente trabalha o campo dos arquétipos, tem um aspecto externo, a sua presença digital, a sua presença pública, etc. Isso vai afetar em relacionamentos, vai afetar em networking, vai afetar em muitas coisas. Mas quando você faz a autorreflexão através dessas informações, vai afetar muito seu relacionamento familiar, seu relacionamento com dinheiro, que nem você falou ali, né? O relacionamento com dinheiro é muito arquetípico, cara. Eu quero aprender isso aí que você tem para falar, para criar uma coisa assim que tem esse alinhamento, sabe? Porque você tem uma tecnologia que eu não tenho, que é essa parte aí desse conhecimento sobre a energia do dinheiro, etc. E isso tudo tem a sua matriz lá no campo arquetípico, entendeu? Então, quando você começa a entender que tudo é psicologia, relacionamento é psicologia, família é psicologia, espiritualidade é psicologia, né? Por exemplo, enquanto você não se coloca no seu lugar no mundo e não passa, por exemplo, a admirar os seus pais, porque a nossa tendência é sempre ver o erro, né? Você admirar e trazer o seu pai no coração, admirar e trazer a sua mãe no coração, você não tem uma conexão real com Deus, porque Deus, ele te traz segurança, te traz conexão, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, todas aquelas coisas que o quê? Que derivam do nosso relacionamento com os pais também. Então, uma pessoa que tem dificuldade para ter comunhão com Deus, com a espiritualidade, é porque tem dificuldade com os pais, tem bloqueios com pais, e aí fica cético, porque não teve segurança, entendeu? Porque isso, que aquilo, e aí começa a trazer isso para a espiritualidade. Então, você consegue sanar aspectos de campos até tão profundos quanto a espiritualidade, lidando com esse campo arquetípico comportamental. E é a razão da limitação da prosperidade. Exatamente. É ali que se encontra tudo. Porque é isso aí, o conceito é holístico, né? Eu vi esses dias um meme, até mandei para minha social media. Sucesso hoje está visto como isso aí, né? Só grana, só trabalho, né? 50%.
E aí, quando a gente passa para a prosperidade, ele bota uma esfera, um pouco de tudo isso, né? Isso. Relacionamentos, família, saúde física, parte espiritual, é um pouco de tudo. Isso é o sucesso. Só que esse Isso. conceito é colocado só numa questão de status financeiro. E tem cara que pira nisso, mas é lógico, crescendo tudo conjuntamente. E quando você coloca esse eureka aí é sensacional, né? A família é a base, dali vai para a conexão espiritual e Os psicólogos aí, o pessoal espiritualista fala que a energia mais forte, né, de todas é a do amor, né? Então não adianta, cara, você não vai ter amor no trabalho se você não tem amor em casa. Se você não aprender a amar, se você não aprender a amar seus pais, se não tem amor dentro do teu relacionamento, se não tem amor na sua vida social, se você circula com pessoas que você não gostaria de estar, mas você está lá porque você é meio que escravo de atenção, você precisa ter a atenção daquelas pessoas, porque aquelas pessoas são importantes, isso, aquilo. Todas essas escravizações que o ego traz são bloqueios para a prosperidade e para o sucesso na vida. sim, exatamente. Exatamente. Então, Que basicamente, dicas a nossa grande guerra é contra o ego. Tem um livro muito bom, O Seu Inimigo é o Ego. Depois eu te mando uma foto dele. O Seu Maior Inimigo é o Ego, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é esse o nome. Eu tenho ele em PDF Só só. o computador aqui, O vou seu abrir. maior inimigo é o ego. Acho que é o ego. O ego é seu inimigo. Como dominar seu pior Ego é o seu adversário. pior inimigo, né? Essa é uma consciência, cara. Quando você começa a perceber que você está ali tentando ganhar a atenção das pessoas, tá, tudo para quê? Para fortalecer essa estrutura psíquica que você criou, que se chama ego. O ego não é tipo o cara orgulhoso. Às vezes o cara tem um ego tão forte que ele se faz do humilde, do quietinho e tal. Mas critica essa pessoa para você ver. Experimenta, faz Está um relacionado com as feridas emocionais, né? Cada um reage de um jeito diferente. Isso aí. Até marquei aqui também, já salvei. Capa azul, né? Ryan Holiday. Isso. Legal. E aí, o que a pessoa poderia estudar para ir aprendendo um pouco mais sobre isso, né? Qual dica você daria? Cara, E se a pessoa começasse a incluir alguma coisa, o que poderia ter aí também? Cara, tem tanto livro bom aqui, cara. Dicas, né? Deixa eu ver aqui um que seria. Olha só. Por exemplo, tem algumas séries boas aqui. Nossa, pessoal, todos esses livros que o Rodrigo falou, tem audiobook gratuito na internet. Tem. Hoje, cara, posso falar aqui, nós falamos hoje na live. Quer dizer, hoje, nossa semana, eu fiz uma aula prévia sobre gestão de tempo e autoliderança, né? Larga esses Reels aí, esses TikTok aí, joga fora esse tempo. A gente fez um cálculo, sabe, assim, de 1 a 3 horas por dia. Um jovem hoje está chegando até 6 horas por dia. O cara que faz entre 6 e 6 horas por dia de internet, né, de redes sociais, a cada 10 anos, ele está jogando 1 ano e meio no lixo. Tem noção? Então, assim, vai caminhar, aperta o play ali, aqui, por exemplo, esse livro que ele acabou de falar, que deve ser sensacional, já botei aqui na minha listinha. 6 horas, é uma semana de caminhada, uma caminhada. Imagina, cara, 1 hora e meia de caminhada por dia, no audiolivro. O YouTube ainda acelera a velocidade ainda. Não, e tem o lance que a neurociência ainda fala, se você caminha e ouve o audiolivro, absorve, né, as camadas do inconsciente e começa a perceber outras coisas que você não perceberia às vezes lendo. Então usa, exatamente. cara, é gratuito. Então assim, tem pra tudo, né? Enfim, Ó, qual livro que você mostrou tem aí? aquele O Herói Fora da Lei, porque ele é bem introdutório. Aí tem esse aqui, olha, Jung e o Caminho da Individuação. Esse aqui, ele tem uma pegada bem mística, mas ele é muito bom. Aí tem, aí esse aqui são análises de mitos, Biblioteca, Psicologia e Mito. Essa coleção aqui, qualquer livro que você comprar vai ser boa. Biblioteca, Psicologia e Mito. Então, por exemplo, isso aqui é sobre o mito de Prometeus, que eu comentei no começo da live. Aí tem a Jornada do Herói e o Caminho da Individuação, dessa mesma coleção aqui. O primeiro livro que eu li sobre isso foi esse livro, A Jornada do Herói e o Caminho da Individuação.
Miller, o autor. A jornada do herói e o caminho da individuação. Luiz Miller. Lutz Miller. Esse livro, cara, verdinho, né? me pegaram ele, cara. Eu comprei outro e ele é todo rabiscado, assim, cara. Eu já li ele muitas vezes. E olha só, 18 pila. Meu Deus do céu, velho. E esse livro, sério, mudou minha vida. Esse livro, cara, é obrigatório. Comecem por esse. 18 pila. Vale a pena demais o investimento. Demais. Ele tem uma reflexão, é muito legal. Show. E olha vem só cá, uma coisa interessante. Você sabia que Ah. existe uma diferença entre a jornada do herói da energia masculina e a jornada do herói da energia feminina? Esse eu não sabia, não. Na energia feminina, o mito é Psique versus Eros, em que ela domina, ela consegue meio que chegar num ponto em que ela consegue meio que administrar, tenta dominar o Eros. Na verdade, é a energia feminina indo em direção à energia masculina para você ter completude. Em quais filmes você vê essa energia feminina dominando o Eros? O Eros que está relacionado à energia primitiva, sexual, masculina. Crepúsculo, 50 tons de cinza. É sempre a mesma narrativa. Essa é a jornada. É basicamente a jornada da energia feminina rumo ao empoderamento pessoal. Olha que interessante. E a jornada do herói é sobre o homem adquirindo essa comunhão com a energia feminina dentro dele, que é o Santo Graal. Então, os dois mitos são jornada do herói. Louco, né? Maravilha. Viu? Alguma dica pontual para a galera começar a usar isso mais no seu dia a dia, profissionalmente? O que elas deveriam fazer? Porque eu tenho certeza que tem uma galera que foi com vontade de querer saber, não só estudar mais, mas aplicar esses conceitos. Cara, dá uma Quais seriam as googlada, dicas? né? Dá uma googlada aí, dá uma olhada nos 12 arquétipos, começa a estudar e identificar cada um. Identifica, por exemplo, quais divindades gregas, romanas, egípcias estão relacionadas a cada um dos arquétipos. Vai dar uma lida nos mitos e tal. Aí você vai começar a identificar determinados comportamentos, se alinhar com eles. Você vai começar a ter uma estabilidade no seu comportamento em determinados campos da sua vida que vão ser mais úteis para você. Então você vai conseguir sim assumir determinados. Então, por exemplo, você teve a live com a Val. O que eu fiz para a Val, por exemplo? Ela tinha uma certa dificuldade em criar um alinhamento no próprio branding de vestimenta dela. Então ficava aquela oscilação. Aí eu peguei, conversei com ela lá uma meia hora, identifiquei qual que era o arquétipo dela e disse mais ou menos como ela deveria se vestir e tal. Pá, pum, bum, explodiu. Entendeu? Então ela começou a aplicar no campo do personal stylist dela. Sim. Então, cara, envolve roupa, envolve tom de voz, envolve vocabulário, ênfases em determinadas palavras. Tudo isso você vai estudando, vai treinando, vai lidando e tal. Porque não adianta também, como eu disse, né, criar um personagem. Você vai potencializar o seu. Esse é o rolê. Isso aí. Irmão, a gente já passou um tempo. Já estou dando 2 horas já. Quase 2 horas. Quero agradecer tremendamente, tá? Eu que agradeço, foi cara. uma verdadeira aula, provocações. Eu também me empolguei, acho que eu falei demais. Normalmente, eu como entrevistador, eu só dou pergunta e deixo rolar. Então, eu tenho que só agradecer. Eu sei que tem gente que fica assim, pô, que é sexta-feira, mas eu não sei, eu sou meio viciado em conhecimento, acho tão gostoso, também. tão saboroso, né? Estou salivando aqui, já separei esses livros aqui, tá na lista. Então, agradecer, tá, irmão? Primeiro, a super receptividade, você sempre foi bacana comigo, a nossa energia colou desde o começo. Verdade. E agora também de que você faz parte, e é um conteúdo que eu queria muito para agregar valor aqui aos nossos trabalhos. Haja vista que as pessoas
de sucesso, as profissões de sucesso, todas têm isso aqui. Isso aqui acho que é um dos segredos do negócio de muita gente. Só que estava meio sem as pessoas saberem. Então, essa discussão toda, essa informação, ela potencializa resultados demais. Eu sei que na Masterclass do Rodrigo, ele vai mostrar os cases. Gente, é só a galera que está voando alto, não é baixo, voando alto. Quando ele começa a mostrar tal pessoa, tal personalidade, tal arquétipo faz isso, faz aquilo, aquele outro, tal empresa. Eles tiveram esse estudo. Qual a diferença? Eles fizeram, eles investiram, eles aplicaram, eles seguiram uma cartilha, eles tiveram essa viagem para dentro e organizaram a casa, tá? Ô, Karina, eu vou pedir, Rodrigo, se tu puder, Karina e os outros que estão aqui, essa live nós vamos salvar, tá? No meu feed, para quem não assistiu tudo, a Karina foi minha aluna lá em Santa Catarina, tudo bem? E aí nós vamos pedir para vocês, tá? Curtam, compartilhem, mandem um aviãozinho para aquela pessoa que pode estar sendo ajudada com esse conteúdo. Mas eu vou pedir depois que o Rodrigo, quando ele responder a live, ele coloca o nome dos livros ali para a galera. Perfeito. Beleza? Fechou. E é isso, tá? Então, irmão, gratidão mesmo. Você é um monstro, obrigado. Verdadeira aula. Sensacional. E depois isso aqui vai para a plataforma, tá? Vai ajudar muito. Vou passar a palavra para você agora e manda lá. Não, cara, só agradecer. Obrigado aí por todo mundo que permaneceu até o final. Eu sei que, cara, sexta-feira à noite é um desafio. O pessoal tá em casa assistindo live, né? Agora era a hora do rolê, do happy hour. Mas estamos aqui juntos, né? O frio deve ter colaborado para nós estarmos aqui agora, porque o pessoal acabou não saindo. Mas, gente, o recado final que eu quero deixar é que eu estou muito feliz de estar participando. Fazia muito tempo que eu não fazia live. Eu estava fazendo live todo dia de manhã. E quando a gente começou, eu comecei a sentir uma satisfação, cara. Uma satisfação que há muito tempo eu não sentia. E eu vou voltar com essa caralha de novo, porque é muito bom, velho. Pô, é muito bom falar disso. Né? Meu Deus do céu, não. Como é que eu fiquei sem, cara? Meu Deus do céu. Não sei como é que eu fiquei sem. Um negócio que a gente, sei lá, eu sou apaixonado por esse tema. Né? E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Cara, obrigado, Eduardo. Nossa parceria ainda vai longe, cara. Vamos fazer muita coisa aí. Vamos mexer um caldo aí, fazer uma coisa diferente. Vamos ver o que a gente faz aí. Vamos quebrar o sistema, bolar um negócio novo. Tudo é possível. Você sabe que a gente já está nessa escola de negócios, segundo a análise do Dr. Rolim lá, que fez a live comigo na quinta, né? Imagina, o cara é consultor da América Latina aí, para assuntos especiais aí do Sebrae, dá conselho para o governador do estado, tá fora da curva mesmo. Ele falou, cara, há muito tempo não pinta um projeto com tanta inovação, tá? Tão diferente no campo da educação, especialmente para a atitude empreendedora. Aí é tanto para líder, como para liderado, para profissional liberal, para tudo. A gente tem, só nesse projeto aí, ele já é global, a gente vai ter contato com o mundo inteiro. Por isso que até seria legal, você falou que tem interesse em estar participando, de repente, além de dar aula, a gente combina aí, você faz parte, entende melhor a coisa toda e vamos que vamos, tá? É um negócio massa. Esse é um start de várias coisas. Fechou, irmãozão. Cara, obrigado, viu? Ótima noite. Agradeço. Tchau, gente. Valeu, galera. Boa noite para todos aí. Ó, todo mundo aí de olho nos livros e nos filmes também, viu? Porque ele recomendou filme também. Falou. Valeu. Valeu. Obrigado.